A gente fala agora sobre os polissacarídeos, tá? Poli significa muitos. Então são muitas unidades do açúcar. E, na verdade, são repetições de uma unidade de açúcar várias e várias e várias e várias vezes ali, juntinhas e ligadas umas das outras. Pelo tamanho dessas moléculas, elas também podem ser chamadas de macromoléculas, né? Lembra que macro significa grande, né? Então são moléculas grandalhonas, ou então de polímeros, tá? Porque são repetições de uma mesma unidade e muito grandes. Os polissacarídeos que a gente tem, né? Um deles é o amido, tá? Vamos pegar um dado curioso, né? Eu falei de glicose, frutose, galactose. Vocês viram que a terminação de açúcares, ela normalmente, né, finaliza com ose. Então, assim, se a gente estiver falando de nutrientes, existe uma boa possibilidade do sufixo, né, do final da palavra, quando eu me refiro a ose, ser a respeito de um açúcar. Mas não é uma regra, tá? E aí a gente tem um exemplo que foge, né? Amido é um açúcar, mas não termina com ose. E ele é um açúcar que também não é doce, né? Então, ele foge daquela regra do açúcar ser doce. E esse é um açúcar um tanto quanto problemático, né? Ele é um açúcar de reserva nos vegetais, tá? Então, assim, tá presente em grande quantidade na batata, na mandioca, né? Nesses vegetais que a gente chama assim de vegetal maçudo, né? Então, eles têm uma quantidade muito grande, né, nos grãos de arroz, por exemplo, né? Eles têm uma quantidade muito grande de amido, porque na célula desses vegetais, né, tudo que vocês estão vendo aqui em branquinho nessa imagem ampliada de microscópio, são os amiloplastos, né? São a reserva de amido nesses vegetais. Então, é o açúcar de reserva deles. E aí é onde muitas pessoas às vezes pensam assim: poxa, no caso de um diabético, eu não posso consumir açúcar. Então, só eu cortar o doce que tá tudo certo na minha dieta. Aí essa pessoa come batata pra caramba, farofa, macarrão, arroz, mandioca, tudo em grande quantidade, porque nenhum desses alimentos é doce. Porém, eles são ricos em amido, que são várias e várias e várias e várias unidades de açúcares. O que vocês acham que acontece com esse amido quando ele chega no nosso corpo? Ele é quebrado em glicose, né? E ele é convertido em glicose no nosso organismo através da alimentação e contribui para elevar a glicose do nosso corpo. Então, consumir alimentos que são ricos em açúcares é um dos grandes erros que muitos diabéticos cometem, e isso acaba levando ao aumento da glicemia. O outro açúcar é o glicogênio, que é o açúcar de reserva dos animais, tá? Então, o amido é o de reserva das plantas, o glicogênio é o de reserva dos animais. E nos animais ele é estocado no fígado e nos músculos, tá? No fígado, inclusive, né, vamos pegar, por exemplo, o fígado bovino, fígado de frango, né, que são os fígados que a gente costuma consumir na nossa alimentação, para quem gosta, tá? A carne do fígado ela tem um sabor adocicado, né? E isso se deve ao glicogênio, tá? Uma grande reserva de glicogênio. A musculatura ela também armazena glicogênio e essa energia associada ao glicogênio, ela é quase direcionada ali para a atividade muscular, né? Só para a gente lembrar, a musculatura esquelética ali é o que nos mantém em movimento, né, o dia inteiro, né? Então, toda atividade muscular que a gente tem é oriunda da energia, né? Precisa da energia o mais próximo possível. Uma forma que o organismo encontrou de fazer isso foi guardando uma reserva energética na musculatura. A celulose é um outro polissacarídeo, tá? Só que a celulose ela é dos vegetais, tá? Então não tem celulose em célula animal. E a celulose ela faz parte da parede celular dos vegetais. Então ela está presente nos alimentos de origem vegetal, está presente em todos os vegetais, tá? Mas como caráter estrutural, não fornece energia. Para a gente ela ajuda ali no trânsito intestinal, funciona ali para fazer as coisas fluírem melhor. E a quitina, né, que tem o final da palavra como ina, né, normalmente seria mais próximo de proteína, mas é um carboidrato, então essa é uma pegadinha, cuidado, tá? A quitina faz parte da parede, do exoesqueleto, né, dos artrópodes, insetos, por exemplo, e da parede celular dos fungos, tá? Então ela é encontrada aí nesses locais.